João capítulo 12, verso 20 e 21. João, Evangelho, capítulo 12, versículo 20 e 21. Jesus amado, o tempo não para, mas vai dar certo. Você encontrou aí, está ali projetado, você pode acompanhar também. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, diga comigo, Senhor, queremos ver Jesus. Só os homens, Senhor, queremos ver Jesus. Só as mulheres. Pode assentar. Eu tenho certeza absoluta que você não veio aqui para me ver. Tenho certeza disso. Tão certo como o ar que eu respiro. Não sou o perfil que agrada a você, mas eu sei que Deus se agrada de mim. Amém? Temos as nossas diferenças, mas não tem problema. Deus é bom. Quando você quer assistir um filme, que é um lançamento, aonde você vai? Caratinga não tem cinema. Ou você vai, se você for esperto, você vai em Patinga, né? Alguns vão em Belo Horizonte, outros vão a Valadares. O Vendedor de Sonhos, estava passando esses tempos aí no cinema. Então, o que você faz para ver o filme em lançamento? Você ou compra, né? Mas em TV fechada, depois é que libera o combo para você comprar. Então, você se desloca, você viaja, porque você tem interesse. Se você não tiver interesse de ver o filme, você não vai. Então, o interesse desperta o desejo. Então, tudo tem que ter um interesse. Se você está aqui nessa noite, eu creio que você tem interesse em algo. Cantamos aqui nessa noite que quando entramos na presença de Deus, nós queremos receber o poder dEle. Não podemos entrar na presença de Deus e não sermos tocados. Isso é inadmissível. Porque Deus, onde a presença dEle está, a rotina muda. Você conhece a história da rainha de Sabá? O que você sabe sobre essa mulher? A rainha de Sabá, ela viajou 2.000 quilômetros da Arábia até Jerusalém. Sabe por quê? Porque ela ouviu falar na sua terra de que havia um homem chamado Salomão, que era rei em Israel. Ouviu falar da fama, da riqueza e da sabedoria deste homem. E ela teve interesse de conhecer Salomão, de ver de perto se tudo o que falaram para ela correspondia aos fatos. Você pode ver isso na palavra de Deus. 1 Reis capítulo 10, 2 Crônica capítulo 9. Então, a rainha de Sabá saiu de longe. A pessoa que mora mais longe aqui sou eu. Atravessou a rua, estou em casa. E eu vim aqui para ver Jesus. Para ver a glória dele. Então, ela também foi diante de Salomão, sabe para quê? Para pôr à prova. Se esse homem realmente é sábio, eu vou fazer para ele perguntas difíceis. E ela foi com a comitiva. Você acha que ela foi de mão abanando? Quando um rei ia à presença do outro, ele levava presente. Ela encheu a embarcação de presente. Levou o melhor do país dela. Dizem que essa cidade ou esse lugar chamado Sabá fica na África. Talvez seja a Etiópia atual ou o Iêmen. Flávio José, um historiador, ele disse e descreve esse lugar como uma cidade real cercada por muros, na Etiópia. Que Cambises, um rei segundo, teria chamado posteriormente de Morier. Então é um lugar real, porque a Bíblia fala. E o próprio Senhor Jesus, ele menciona em Mateus capítulo de número 12, versículo 42, que a rainha de Sabá veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E ele conclui o versículo dizendo,
Eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Ele elogia esta mulher. E, para surpresa, irmãos, a rainha de Sabá viajou 2.000 quilômetros. Quando ela chegou em Jerusalém, você acha que ela descansou? Não. Ela começou a ter aquele vislumbre do palácio. Falou, que coisa suntuosa, meu Deus. E ela foi ali também para ouvir falar do Deus de Salomão. O Deus que havia levantado ele como rei e dotado ele de sabedoria. Não havia ninguém mais sábio do que Salomão em toda a terra. E ela chega e fica maravilhada. Ela chega e se prostra diante de um homem e diz assim, com certeza tu és o rei Salomão. Ele diz, não, levanta. Eu sou um servo dele. E ela ficou como que fora de si. Se um nobre dele é assim, imagina a própria pessoa. Você já ficou fora de si? Eu já. Venha comigo. Olha a reação da rainha de Sabá diante de Salomão. 1 Reis capítulo 10, versículo de número 5, a parte B do versículo. Eu espero que nessa noite você tenha vindo aqui ver Jesus, que é muito maior do que Salomão. Muito mais sábio, muito mais rico, dono de todo o universo. Eu espero que você possa se sentir como a rainha de Sabá se sentiu diante da presença de Salomão. Aqui está o texto, e diz que ela ficou fora de si. 1 Reis capítulo 10, versículo de número 5, a parte B do versículo. Por que ela ficou fora de si? Porque ela viu a mesa, tudo de ouro, ela viu todo o aparato, e diz o texto sagrado aqui, acompanhe comigo, 1 Reis capítulo 10, versículo 5, olha o que ela viu, versículo 4 diz assim, vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, a comida na sua mesa, você olha a comida na casa dos outros, eu olho. Senhor, não, me convida para você ver. A rainha de Sabá olhou toda a comida, ela falou, é hoje, experimentar o maná, o manjar do rei, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes dele, seus copeiros, o holocausto que se oferecia na casa do Senhor, e diz a Bíblia que ela ficou como fora de si. Eu não entendo, querido, quando nós entramos na presença de Deus e a gente fica do mesmo jeito. Se uma mulher rainha, era uma pessoa real, entra na presença de outra pessoa real, e ela fica esbabacada, petrificada. Que isso? Eu achava que não era nem metade do que havia falado, e eu chego aqui, eu fico maravilhada de tanto esplendor. Parece que não é o mundo que eu vivo, parece que é algo construído sobre as ondas. Mas eu digo para você, que está aqui nesta noite, quem é maior do que Salomão? O texto que nós lemos diz que estava acontecendo uma festa em Jerusalém. O povo judeu gosta de festa. Deus estabeleceu festas. Tudo que era negativo, Deus transforma em algo positivo. O povo estava escravo no Egito, Deus deu a festa da Páscoa para eles lembrarem, festejarem a libertação da escravidão. E essa festa estava acontecendo em Jerusalém. Diz a palavra de Deus que vinha gente de todos os cantos do mundo. Só que essa festa ela tinha perdido o teor espiritual. Se tornou uma festa de negócios, uma festa social, onde as pessoas se encontravam, onde as pessoas estavam ali para se reunir. Mas nesse dia estava alguém muito especial. Jesus estava ali. Jesus e a sua comitiva. Jesus e os seus discípulos. E diz a palavra do Senhor que alguns gregos chegaram na festa. Você acha que a Grécia é perto de Israel? Não é não. E eles foram até Jerusalém. Agora eu pergunto para você. Aonde as pessoas vão quando elas querem conhecer a Jesus? Aonde as pessoas vão quando elas querem conhecer a Jesus? Qual que é a glória que o cristianismo oferece?
Porque as pessoas, apesar de entenderem e sentirem que só Cristo é capaz de preencher o vazio do seu coração, elas ainda têm medo de se comprometer com Cristo. Havia uma grande festa, e era a época da Páscoa. Nesta noite pode ter uma grande festa aqui, querido. É festa, porque todas as vezes que o povo de Deus reúne é para festejar, para celebrar. Ouve-se o som de quê, Deus? O som da festa vai subir. Então, irmãos, culto é festa. Festa ao Deus verdadeiro, ao Deus real. E nesta festa, alguns gregos foram. Você sabe que os gregos, eles têm um panteão de deuses. Os gregos adoram e veneram o conhecimento. A palavra de Deus diz que os gregos buscam sabedoria. A fama de Jesus tinha chegado até a Grécia. E aqueles homens vieram e chegaram para os discípulos de Jesus. O primeiro discípulo, Filipe, de Betsaida. Filipe, queremos ver a Jesus. Mostra-nos Jesus. Então, Filipe faz ali, uma reunião com André e fala assim, tem uns gregos aí que querem ver Jesus. E eles levam os gregos à presença de Jesus. Irmãos, eles tinham ido a Jerusalém para ver Jesus. Eu não entendo quando as pessoas, elas vão à presença de Jesus, mas não querem ver Jesus. O meu desejo é ver Jesus. Ver como Ele de fato é. A Bíblia diz que agora, nesse tempo presente, nós conhecemos Jesus em parte. E profetizamos em parte. Mas vai chegar um dia que nós vamos ver Jesus face a face. Porque enquanto estivermos nesse corpo, nós estamos ausentes do Jesus fisicamente. Mas vamos ver Jesus. E eles suplicaram. O suplício dos gregos eram: queremos ver a Jesus. O que as pessoas querem ver hoje? Selfie. Os meios, midiáticos têm transformado pessoas em deuses. Nós precisamos acordar, irmãos. O nosso coração tem que voltar pelo mesmo pensamento dos gregos. Queremos ver Jesus. Você quer ver Jesus? Você tem ideia de como Ele é? Você imagina como que Jesus é? O esplendor da glória de Deus. A imagem exata do seu ser. Jesus é Deus. Quem vê Jesus, vê a Deus. As pessoas querem encontrar Jesus, eu não tenho dúvida disso. As pessoas do mundo estão sedentas. As pessoas que estão tirando a própria vida é porque encontram um vazio, elas tentam preencher nas drogas e tantas coisas ilícitas, no sexo, em festas, e não conseguem. Ganham dinheiro, ficam ricas, têm de tudo, do bom e do melhor, mas ainda assim existe um vazio no coração. Porque essas coisas não preenchem, só Jesus. Os gregos, eles tinham muita sabedoria. Os homens estão procurando a Jesus. Este mundo precisa de Jesus. Agora, quando as pessoas querem conhecer Jesus, elas não vão para a Bíblia, não. Porque elas leem a Bíblia e não entendem. Sabe para quem que elas vão? Elas vão para os discípulos de Jesus. Porque os discípulos de Jesus conhecem o Mestre. Você pode ler pelo texto aqui que os gregos foram aos discípulos. O que é um discípulo? É um seguidor. Eles eram cristãos. Cristãos significam pequenos cristos. Mahatma Gandhi diz assim: eu amo o vosso Cristo, mas não o vosso cristianismo. Porque muitas das nossas catedrais, das nossas bases de templo, estão cheios de aparatos religiosos. Os gregos chegaram ali e viram coisas religiosas. Eles viram na religião judaica algo engessado. Eles vieram de longe porque estavam querendo preencher o vazio e achavam que a religião poderia fazer isso. Mas eles depararam com um cenário terrível. Muitas igrejas estão assim, irmãos, proclamando que estão vivas, mas estão mortas. Proclamando que são ricas, mas são pobres. São pobres. Como aquelas igrejas do Apocalipse. Este mundo precisa de Jesus. E nós, os cristãos, somos o melhor argumento que Cristo tem
para convencer as pessoas a acreditarem que o cristianismo funciona. O cristianismo não é uma ideologia. O cristianismo não é uma religião, embora classifiquem ela como uma religião. O cristianismo é relacionamento com Deus. Porque Deus não criou religião. Religião foi criação do homem. Os homens tentaram, através da Torre de Babel, chegar até Deus, usando seus próprios artifícios, e Deus destruiu. Jesus veio para nos dar vida, não religião. Religião tem muita gente religiosa. Não precisa nem vir à igreja para ser religioso. Jesus veio para nos dar vida. Diga comigo, mostra-nos a Jesus. Queremos ver Jesus. Esse era o clamor daqueles gregos. Aqueles gregos queriam conhecer Jesus. E eles vão então a Filipe, que estava lado a lado com o mestre. Eles fazem ali uma reunião. E nós hoje, como discípulos de Jesus, as pessoas estão querendo ver Jesus. Mas nós muitas vezes nos calamos, fechamos os nossos olhos, tapamos os nossos ouvidos e não queremos revelar quem é Jesus. A nossa vida deve ser uma carta aberta e lida por todos os homens. As pessoas têm que ver Jesus através dos cristãos. Somos nós. O mundo não vai conhecer Jesus se não for através da manifestação daqueles que se declaram cristãos. As pessoas de todo mundo estão precisando desesperadamente. Eu não sei se você acompanha os noticiários, só tem visto tragédia, porque somente Cristo dá sentido à existência humana. Só Jesus, só Ele. Não se iluda, não se iluda. Eu vivi 19 anos da minha vida indo de igreja em igreja. Eu cria na existência de Deus, mas ainda assim, eu não conseguia ver Jesus. O dia que eu entrei na igreja, com uma convicção no meu coração, eu falei, é hoje. É hoje que a minha vida vai mudar, completamente. E mudou mesmo. Sabe por quê? Porque quando nós vamos a Jesus, Ele nos abraça. Quando você se achega a Deus, Ele se achega a você de verdade. O grande trunfo do cristianismo é que Deus toma a iniciativa de vir em nosso encontro. Deus é como aquele pai da história do filho pródigo, que todos os dias vai à cancela da propriedade para ver se o filho está vindo. E o dia que ele vê o filho vindo, ele sai correndo. Você imagina na cultura oriental um pai correr? Isso é inadmissível. Mas aquele homem quebrou regras, formalidades, e correu em direção ao seu filho, o abraçou, o beijou e disse, prepara uma festa. Porque ele estava perdido. E voltou para casa. Lugar de onde ele nunca devia ter saído. Deus é esse pai dessa história. Deus está querendo nos abraçar. Mas muitas vezes nós, como criaturas ou filhos de Deus, nós fazemos isso aqui. Viramos o nosso rosto. Eu não quero. Mas nem por isso Deus nos deixa de amar. Ele nos ama tanto, que se importa conosco e não quer nos deixar na condição que a gente está. Ele quer ver gente na condição de filhos e de herdeiros. Fale-me de Jesus. Alguém pode me dizer aonde eu posso encontrar Jesus? Será que as pessoas estão preparadas realmente para mostrar o endereço na história? Onde encontrar Jesus? Deus tem um endereço, o endereço de Deus é Jesus. Jesus é o Salvador, fora dele não há salvação. Você já encontrou a Jesus? Você já encontrou a Jesus? Você que me assiste por esse programa de televisão, você já encontrou Jesus? Nós estamos em pleno século 21 e tem muita gente ainda que não encontrou a Jesus. É possível que você tenha encontrado uma igreja cristã. Como eu gostaria que você tivesse encontrado Jesus. Não apenas uma igreja, mas encontrar Jesus como pessoa, como um ser real, como um ser que se relaciona, como um ser que nos toca, como um ser que se alegra conosco. Muitos estão clamando do fundo do coração, eu quero ver Jesus. Mostra-me a Jesus. Irmãos, eu queria suicidar, porque a minha vida tinha perdido o sentido. Um rapaz de 19 anos, um rapaz latino-americano, cheio de vida, sonho de ser jogador profissional, fiz até teste em time,
mas não deu certo. Falei, Deus, tem alguma coisa errada comigo, eu acho melhor eu morrer. E aí eu vi Jesus. Jesus falou, não, você está pensando em morte, e eu estou pensando em vida. O primeiro cântico que eu ouvi numa igreja cristã, de fato mesmo, foi ressuscitou. Eu pensando em morte e Deus falando de ressurreição, falei, glória a Deus. Entrei para nunca mais sair. A religião não vai resolver os seus complexos, os seus conflitos existenciais. Somente Jesus dá sentido à vida. Ele é o sentido único. Descubra a Cristo como uma pessoa real e viva e mantenha com Ele uma vida de comunhão, de relacionamento sério e dinâmico. Depois de procurar Filipe e a André, de fato Jesus é apresentado para aqueles homens. E eles queriam conhecer Jesus. Sabe o que Jesus fala para eles? Olha o que diz aqui o texto. Capítulo 12 de João, versículo 23. O texto diz assim, meu tempo está terminando, tá? Vou acelerar. Jesus respondeu para os gregos, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Os gregos queriam saber quem era Jesus. E sabe o que Jesus mostra para os gregos? Jesus mostra a cruz. Vocês vieram aqui para conhecer a glória de Deus. A glória de Deus é a cruz. Está na hora do Filho do Homem ser glorificado. Jesus estava chegando aos finalmente, ele sabia que ele ia ser crucificado. E Jesus, ele não veio só para os judeus, Jesus veio para a humanidade. Os gregos representam a humanidade, o mundo. E diz o texto que Jesus então se revela para eles. Jesus leva os gregos a enxergar a cruz. Que maneira Jesus deve ser glorificado ou foi glorificado? Pregado numa cruz. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que cremos é o poder de Deus. Os gregos buscam sabedoria. Os judeus pedem sinal. A cruz é escândalo para um judeu. E é loucura para um grego. Como uma pessoa sábia pode morrer na cruz? Como um homem que se declara Deus e rei vai morrer crucificado? Isso é escândalo para o judeu. Mas Jesus aponta para a cruz. A cruz é o lugar da glória de Deus. Jesus estava mostrando os gregos e mostra para nós hoje que a glória de Deus é diferente da glória dos homens. A glória dos homens é nutrida pelos aplausos. A glória de Deus é alimentada pelo sofrimento e pelas lágrimas. Jesus chorou. Jesus suou gotas de sangue. A glória dos homens é bem-estar, mas a glória de Deus é a morte. Jesus disse assim, se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo. Morra. Tome a sua cruz e siga-me todos os dias. Um evangelho que está sendo nos passado é um evangelho sem cruz. Você não vê falar mais de Jesus nas igrejas. Você vê falar de tantas coisas, mas não se fala da pessoa principal que é Jesus. Fala de prosperidade, fala de cura. Tudo isso é plano de Deus, mas isso é periférico. O ponto-chave é Jesus. Meus irmãos, morrer na cruz não é fácil, mas nisto reside a glória de Deus. Como que Jesus ia ser glorificado? Através da cruz. Satanás tentou oferecer a Jesus a glória do mundo. Ele disse, não posso. Tenho que morrer na cruz. Porque morrendo na cruz, toda essa glória que você está me apresentando vai ser me dada de volta. Que você usurpou quando o homem desobedeceu a Deus. Então, a glória de Deus tem um preço. Nós somos carregadores da glória de Deus. A glória de Deus tem um preço, irmãos. Jesus levou os gregos para verem os sofrimentos que eles iriam sofrer se quisessem seguir a Jesus. Você quer seguir a Jesus? Então prepare para o sofrimento. Prepare para a crucificação dos preconceitos. Prepare para ser rejeitado pela família. Prepare para ser rejeitado pela sociedade. Prepare, querido. Evangelho tem cruz. E cruz tem sofrimento. Nós temos tido um evangelho de bem-estar. Zona de conforto.
Eu vou na igreja, sento na minha cadeirinha acolchoada, com ar-condicionado, tem um programa de televisão que vai ao ar, eu me sinto bem. Mas será que é só isso? A vinda ao culto? Será que Deus requereu de nós só vir aqui pisar, marcar o ponto eletrônico? Senhor, ó, fui lá, hein? Dá uma semana abençoada. Onde está a tua atenção? A nossa atenção, irmãos, tem que estar na cruz. Foi lá na cruz do Calvário que foi decretada a derrota do nosso inimigo. Jesus chega aqui no versículo 31, ele diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Se Jesus não morresse na cruz, nós estaríamos sob a dominação de Satanás até hoje. Então, quando Jesus morre na cruz, ele vence a morte, ele vence o pecado, ele vence o diabo. Então, o triunfo do inimigo não é permanente. Quando Jesus morreu na cruz, o diabo fez festa. Mas diz a Bíblia que Jesus foi até as regiões inferiores da terra e foi lá e declarou: ó morte, onde está a tua vitória? Tomou a chave da morte. E diz lá no Apocalipse: eis que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Estive morto, mas eis que estou vivo e tenho as chaves da morte e do inferno. Que evangelho nós estamos recebendo em pleno século 21? Você quer ver a Jesus? Quer mesmo? Irmãos, nós temos que entender que foi na cruz que o nosso inimigo foi vencido. Glória a Deus, porque Jesus morreu na cruz. E nós também temos o mesmo destino. Não tem jeito da gente morrer se não for na cruz. Todos os dias nós temos que ir para a cruz, porque a nossa carnalidade muitas vezes quer falar mais alto. Então, o lugar de carnalidade é na cruz. É na cruz que as obras da carne, como diz Paulo, têm que ser mortificadas. Mortificais, pois, as vossas obras terrenas, o pecado. Se você decide seguir a Jesus, eu quero te dizer, o inimigo vai se levantar contra você. As coisas vão ficar difíceis para você. Mas isso não vai ficar muito tempo não, sabe por quê? Porque ao terceiro dia, ele ressuscitou. Você pode aplaudir o Senhor? As pessoas podem crucificar os seus sonhos, podem crucificar a sua imagem ou o seu nome, mas Deus tem o poder de ressuscitar os seus sonhos, limpar o seu nome e restaurar a sua imagem. SPC é só por Cristo. Entendeu, né? A sua dívida só pode ser paga por Cristo. SPC, querido, ele vai lá e limpa seu nome. Ele pagou o preço. Você foi comprado por bom preço. Então glorifique a Deus no vosso corpo e no vosso espírito que pertence a Deus. Passei 5 minutos, vou terminar agora. Em nome de Jesus. Esse texto aqui fala de 3 grupos. Qual é o primeiro grupo? O grupo dos gregos. Os gregos queriam ver Jesus. O coração deles estava realmente sedento. Então o primeiro grupo é o grupo dos gregos. Eles correram até Jesus. Eles disseram: nós abrimos o nosso coração, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós te confessamos como o Senhor e Salvador da nossa vida. Quando você chega aqui em João capítulo 12, versículo 37, versículo 42 e versículo 43, eu vou ler. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Versículo 42. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Por quê? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então nós temos 3 grupos. Primeiro é os gregos. Eles estavam com o coração sedento por Jesus. Nós queremos Jesus. Fala-nos de Jesus. O segundo grupo é o grupo dos incrédulos. Diz aqui que Jesus fez muitos sinais na presença daquelas pessoas, mas elas não quiseram se render a Jesus. Não fale de crente, não fale de religião, não me fale de Deus, não me fale de Bíblia. Eu não quero saber de Jesus. Aí essas pessoas vivem como? Desesperadas, loucas, à beira do suicídio muitas vezes, porque não querem abrir o seu coração para Deus. Porque a Bíblia diz que aqueles que afastam do Senhor, eles amam a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Ou você fica com o pecado e morre, ou você escolhe Deus e vive. O terceiro grupo é o grupo dos crentes superficiais, dos crentes nominais, e tem muito, viu? Versículo 42 e 43 diz que muitas pessoas se converteram a Jesus, mas por causa da religião dos líderes, eles não declaravam publicamente a sua fé em Jesus. Tem muita gente que não declara a sua fé em Jesus, como um colega que eu tinha de escola. Lá na escola, o camarada era 007. Aí eu vou na igreja, chego lá, eu vejo ele e falo, você é crente? Sou. Por que você não falou de Jesus para mim? Crente nominal. Creram no coração somente, mas não tiveram a coragem de sair da cadeira e vir à frente, não tiveram a coragem de sair da arquibancada e se declarar para Jesus, porque pertencem a uma determinada igreja. Todos nós pertencemos a uma igreja, algum dia na vida. Então, quando nós vamos a Jesus, nós não podemos ter essa atitude dos crentes superficiais, que recebem Jesus no coração, mas que não declaram, com medo de ser expulso, com medo da rejeição da família, com medo dos amigos. Quando eu converti, meus amigos falaram, você é crente, rapaz? Você está de olho das irmãs da igreja, safado. Eu falei, que isso, rapaz? Encontrei Jesus. Colocava um copo de bebida acima, assim, fala, toma. Eu falei, não tomo, sabe por quê? Isso é artificial. Alegria real, eu encontrei. Eu descartei isso aí. Queridos, esses homens, por causa dos líderes da igreja, eles sabiam que precisavam de Jesus, mas não queriam abrir mão. Sabe por quê? A Bíblia diz, porque amaram mais a glória deste mundo do que a glória de Deus. O que você está amando mais? O que esse mundo te oferece? Esse mundo vai passar. Você tá como uma rainha de Sabá, fora de si por causa da tecnologia. A tecnologia não vai te salvar, não. Só Jesus. E eu termino a minha palavra em nome de Jesus. Em qual grupo você está? No grupo dos gregos? No grupo dos incrédulos? No grupo dos crentes superficiais ou nominais? Preste atenção no que eu vou te dizer. Seguir a Jesus nunca foi fácil. Passamos a vida toda acreditando em tanta coisa. E de repente se encontra com Jesus no meio do caminho. O nosso coração acelera. Talvez você está tremendo aí na sua cadeira. O pastor vai fazer apelo. Oh, meu Deus. Quem dera eu tivesse as palavras para mudar a sua cabeça. Mas eu não posso fazer isso. Que você possa abrir o seu coração a Jesus. Diga para Jesus, Jesus, eu preciso de Ti. Me guia. Estou perdido. Eu quero seguir-te até o fim. Eu creio na Sua palavra. Eu quero te ver, Jesus. Quero te ver. Se você encontrar Jesus aqui hoje, querido, uma revolução vai acontecer na sua vida. Porque no dia que eu encontrei Jesus, eu saí correndo dentro da igreja como visitante. Fiz igual um goleiro, dei uma ponte em cima do pastor. Abracei o pastor que pregou naquela noite, um carioca, chamado pastor Hermes de Moraes, está junto do pai. Abracei ele, olhei para a igreja toda e fiquei um sorriso paralisado. Você pode ter essa alegria hoje. Eu quero orar com você. Senhor, nós entramos aqui nessa noite para ver Jesus. Isso não é brincadeira, isso é algo muito sério. Eu sei que Tu estás aqui, Senhor, pronto a receber, a abraçar, a limpar o nome, a imagem, ressuscitar os sonhos que foram crucificados. Meu Deus, o meu coração Te anseia, a minha alma tem sede do Deus vivo. Como o Senhor me tocou nessa noite, tirando essa dor de cabeça, isso é muito pequeno.
o Senhor pode fazer algo muito maior, que é salvar vidas, que é dar um sentido para a vida. Meu Deus, opera nesta noite, para que possam saber que Tu és o Senhor, que eu sou Teu servo, e que esta palavra que foi pregada não é minha, mas é Tua. Rasga os céus, toca nessas vidas, Senhor. Tira todo medo, ó Deus, medo, o apego à glória deste mundo, e que verdadeiramente possam crer que só Jesus Cristo pode salvar. Porque não existe nenhum outro nome dado a nós seres humanos, pelo qual importa que sejamos salvos. No céu, na terra e embaixo da terra, só Jesus. E é por isso que eu declaro, eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te ouvir. Não só eu, mas também muitos aqui que me assistem por este programa. Muda a sorte, Deus. Escreve uma nova história. O Senhor está levantando um novo tempo, um novo povo. Um povo que não vai ter vergonha de falar de Jesus. Assim como Filipe e André, que levaram os gregos até Jesus. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Este mundo está alucinado, maluco. Mas só Jesus pode dar a verdadeira sabedoria, a verdadeira alegria. Salva vidas nessa noite, Senhor. Resgata vidas, ó Deus, que estão caminhando, cambaleando ao matadouro. Senhor, glorificado seja o Teu nome.